Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Feliz Ano Novo! Aqui é o psicólogo Miura pelo programa Mentes Vencedoras da TV Altiora, que em 2024 seja um ano de muitas realizações, de renovações, mudanças de hábitos, pensamentos cada vez mais positivos, de novas descobertas, novo posicionamento, tudo novo, diferente, pois preparar a nossa mente para ser vencedora, ou seja, uma mente poderosa e realizadora, é necessário ter fé, acreditar que vai dar certo e investir a sua energia para as realizações. Assim faremos o programa Mentes Vencedoras ser inovadora, abordar nas entrevistas de como as pessoas se preparam para os feitos, para as realizações, para o sucesso, como preparar a mente para as cobranças, as pressões, a superação e transformar o negativo em positivo. Pois bem, no programa de hoje, o ex-goleiro e preparador de goleiros Adnan, que trabalhou comigo no Audax, irá contar a sua visão de formação de atletas e performance de jogo. Uma boa tarde a todos aí. Então estamos aqui, Miura, psicólogo, Adnan, preparador de goleiros, e o Diego aqui também dando toda a cobertura, preparador físico. A proposta nossa é gravar material, ter conteúdo, né, e depois editar para que profissionais, atletas e clubes possam utilizar um pouco desses conhecimentos que a gente adquiriu e que nós vamos estar aqui compartilhando. Adnan, vamos dar continuidade que a gente tem executado, né? Você tem coisas que você quer pontuar, que eu tenho uma sequência de coisas que é extremamente importante. A gente está falando e está pensando sobre futebol, sobre formação, e eu entendo assim, principalmente agora, né, direcionado à preparação de goleiros, tenho convicção que não existe material nessa questão de preparação de goleiros, né? Pela história, a preparação de goleiros é muito recente, que seja 40, 50 anos ou até menos, né? Ela é, eu estava vendo até umas reportagens em relação a isso. Ela é bem recente, ela é de 85, ela começou em 85, né? Onde o treinador de goleiro ele fazia todas as outras funções, né? Não era especificamente somente do goleiro, ele fazia as outras funções, às vezes era massagista, às vezes era auxiliar, às vezes eles ajudavam a fazer outro tipo de função dentro do elenco, dentro do clube, né? Mas a partir de 90 mais ou menos, um pouquinho antes ali, que ela passou a ser especificamente do goleiro, né? Treinador de goleiro, a preparação para o goleiro. Então ela começou a ficar exclusiva entre 86, 87 mais ou menos, esse meio termo. E aí foi quando, que aqui no Brasil morasse com o Joaquim Valdir de Moraes, que começou tudo isso, né? Com um trabalho que era o básico, simples, né? E aí hoje virou uma potência, né? E dentro do futebol moderno foi o que mais cresceu dentro da área do futebol. Então assim, depois de nascer, caminhar, agora a profissão treinador de goleiro ela está numa crescente muito grande e num desenvolvimento muito grande pelas mudanças do futebol, né, amigo? Chico, troca de cadeira, por favor. Aí depois eu corto aqui. Que vai entrar no nosso áudio, aí não consegue. Só esperar, a gente retoma aqui. Diga, você tem uma carreira longa, né? Longínqua até como goleiro profissionalmente, né?
precisamos relatar isso, comparar você garoto, o que você vivenciou, no que alguns detalhes ali colaborou para você futuramente ser um goleiro profissional, e no profissional, o que você experimentou de trabalhos, de N pessoas que passaram na tua vida, que te acrescentou essas partes técnicas ou outros conhecimentos, que eu vejo que o maior conhecimento que os goleiros e preparadores e goleiros vivenciam ali é a troca de informações, de experiências, né? Então a gente vê até hoje que todo preparador de goleiro foi um goleiro, né? Não veio um cara acadêmico de falar, vamos treinar goleiros. Não, vem sempre alguém experimental nisso, além do conhecimento científico, né? Então vai lá desde pequeno lá, como é que você vivenciou? Eu quando fui para o União São João definitivamente, eu não tinha um treinamento específico de goleiro, né? A gente não tinha esse treinamento. Eu era de Hortolândia, a gente era um distrito de Sumaré, onde a gente ia para a seleção, né, dos jogos regionais, né? Antigamente tinha muito essas seleções de cidades, e os jogos regionais eram uma determinada idade, e eu sempre fui abaixo da idade. Então eu nunca tive esse tipo de trabalho. O trabalho que a gente fazia era um trabalho coletivo em comum com todo mundo, né? Às vezes para fazer um chute a gol, fazia-se muito mais coletivo e chute a gol. Na década de 90, no começo, fazia muito mais isso e a parte física. Depois, quando eu fui para o União São João, tinha um treinamento específico para goleiro. Eu acho que quando a gente chega, a gente tem uma noção do que é ser goleiro, porque você tem um trabalho específico para você fazer, né? É fazer uma entrada, você vai fazer uma entrada, uma caída, uma passada lateral, uma corrida, né? Então, e aí com o tempo eu consegui pegar um pouco mais rápido esses trabalhos do que os próprios goleiros que estavam no União São João, que são todos meus amigos hoje. Nós éramos, era eu 7'5", Marcelo, a gente conhece como 7'5", e o Marcelo Bezerra também 7'5", eram 3 goleiros do mesmo ano, mas eu ainda chegando no clube, perdendo um pouquinho de espaço, porque eles já estavam na frente, já trabalhavam. E aí a gente começou a fazer esse trabalho no União São João. Eu tinha uma vantagem pela estatura, né? Era mais alto do que eles. Mas o que eu vejo a diferença foi quando a gente saía da nossa área, da categoria de base, e essas avaliações quem fazia era o treinador de goleiro do profissional. Então, e aí você vai vendo, convivendo com o profissional, com o treinador do profissional, com os goleiros do profissional. Isso para mim ficou bem marcante, sabe? Isso sinal que a primeira coisa que vem do cara, alguma coisa diferente você tem, porque senão você não conseguia sair da categoria de base para fazer uma avaliação no profissional, no estádio de momento, onde mandavam os jogos, onde os profissionais trabalhavam, né? Então, onde eles treinavam. Então isso, treinar no estádio é um impacto, né? Era essa vontade de jogar no estádio era para poucos, né? Na verdade, antigamente era o cara de mudar de cor, né? De juvenil para júnior. O pé de rato não pisa lá, né? Essa mudança de cor, né? De uniforme, vamos supor, de amarelo para azul, vice-versa, isso era o que motivava, né? E aí chegava toda vez no final do ano, tinha aquelas dúvidas e aquelas reuniões cansáveis. Hoje a gente faz, né? A gente está do outro lado, de como é que está a evolução, como é que foi esse menino, vai dar para aproveitar, não vai dar para aproveitar. Então assim, para mim, e foi muito rápido as coisas para mim aconteceu as coisas muito rápido. Eu passei
a depois treinar na minha categoria, que era juvenil, mas semanalmente eu treinava como profissional. Para quem está chegando, nunca teve um treinamento específico de goleiro, e aí você treinar semanalmente como profissional, então aquilo foi, para mim, foi muito rápido, né? As coisas foram muito rápidas, passaram a ser rápidas. Eu passei a jogar, depois um tempo de ser titular, né? Antes de eu mudar de categoria, porque o juvenil antigamente era 3 anos, hoje também é. No segundo ano meu eu já passei a júniors, né? Então, para mim, as coisas aconteceram muito rápido. Eu passei a jogar e automaticamente ser o quarto goleiro do profissional. Então, desde que você fala lá atrás, já existe o processo de amadurecimento. Já existe o processo. Você acelera um pouco essa experiência. Um detalhe eu acho interessante que você falou. Antes, o que é o goleiro, que a gente vai debater muito isso, né? O princípio do goleiro é defender. Defender. Todos vocês defendiam sem ter a técnica, sem ter esse treinamento. Aí depois, quando você vai para um clube, começa toda essa preparação, mas o princípio é defender. É defender. Porque a gente tem falado com muitos goleiros, as histórias deles, maior parte, começou jogando na linha, então começou com os pés. Porque hoje a realidade nossa, depois você vai debater, é outra, né? Mas, enfim, é defender, né? E defender, tinha-se um padrão que era, né, o básico, né? De saber medidas de gol, altura, isso aí você tinha que saber. Noção espacial. Exatamente. Você tinha que ver como você vai defender. Os treinamentos, hoje e antigamente também, são treinamentos. É muito bonito de ver, para quem gosta, é muito bonito de ver, dinâmico, né? Os goleiros saltando e fazendo umas defesas em treinos que você faz no jogo, né? Mas o primordial é defender o gol. Antigamente era defender o como você vai pegar. Não interessa. Não pode entrar. Não pode entrar. Né? Hoje você tem que defender o gol, mas não é como antigamente, que a prioridade era. Hoje o cara precisa trabalhar bem com o pé. Se hoje o cara conseguir trabalhar bem com o pé, provavelmente ele vai perder um pouco de espaço. Não vai ser totalmente. Mas ele vai ficando naquela linha que a gente sempre comenta, né? Se você não evoluir, você vai ficando um pouquinho para trás. E aí a gente consegue fazer isso, né, com os trabalhos. Eu tinha um treinador de goleiro depois, Brandão, que trabalhou com a gente na base 2, 3 anos, que era um treinador de goleiro que ele cobrava muito, eram muitas repetições, muitas ações, né? Então, pra você ter uma ideia, a gente começava a treinar às 7 horas da manhã, antes do pessoal chegar, e o treino era às 9. Então, das 7 até às 9, a gente tinha um trabalho específico com ele. Depois vinha um trabalho com o restante do grupo. Então, às vezes, 2 horas antes, então. 2 horas antes. Hoje você vê que é muito importante esse trabalho específico tão diferenciado do. Hoje a gente tem alguns problemas, né, e aí vai muito de organizar, de planejar, né? Por exemplo, eu trabalhei com o Baresi, trabalhei com o Zé Luiz, trabalhei com o Renato, Pé Murcho. Então a gente sempre tinha eu sempre procurei passar para eles que eu precisava de um tempo. Você precisa de um tempo, 30 minutos, 40 minutos. Hoje, talvez o cara não queira saber. Não, vamos colocar junto com o trabalho. Vamos fazer trabalho de passar, coloca o goleiro junto, porque... E eu não vejo essa... Eu não consigo me adaptar a essa situação. Esse tipo de trabalho que a gente faz com o pé, eu consigo fazer, a gente faz, os goleiros fazem. É importante para o goleiro esse convívio, é importante, mas é mais importante esse tempo antes que a gente tem, uns 30 minutos, 40 minutos, porque às vezes você faz um trabalho, você consegue discutir, você consegue corrigir, né? Você troca umas ideias, às vezes você passa uma informação para o goleiro, ele entende que o jeito que ele
que ele está fazendo é melhor, pô, sem problema, vamos discutir, né? Então eu acho que é interessante. E hoje se coloca tudo muito junto, né? E aí você vai perdendo alguns valores. Por exemplo, eu cobro muito dos meus goleiros segurem a bola. A gente sabe que é difícil. A bola mudou, a velocidade, a gente sabe que é difícil, totalmente difícil. Mas eu preciso treinar isso, né? Eu preciso treinar, preciso fazer as repetições. A gente sabe que hoje o cara chuta 100 km por hora, 95 km por hora. Pô, é difícil, né? Muito difícil. Um grande debate. É muito difícil. O jogo do Atlético Mineiro, o Everson, fez uma defesa em 2 tempos e tomou o gol. E ele diz ali, né? Ele acreditou que conseguiria, mas hoje os atacantes também têm uma velocidade também muito alta, né? Sim. Eles não estão mais pelos lados, eles estão por dentro para pegar esse rebote. E para debater mesmo, né? Eu vejo assim, né? O handball. O goleiro não há possibilidade de encaixar uma bola. Não. E pela regra também não existe o escanteio do goleiro, né? Então ele é treinado para rebater para fora, né? Isso também é feito, é treinado também como bola de segurança. Você põe a bola para escanteio. Bola de segurança. Ou você consegue colocar para escanteio, ou você deixar ela paralela à linha de fundo, né? Porque aí esse deslocamento do atacante até a chegada da bola é o tempo de posicionar, mas é difícil. Mas como goleiro, vê um ataque, né, muito rápido, um contra-ataque, você como goleiro espalma para o escanteio, isso não tem um alívio no sentido assim, bom, agora eu consegui organizar minha defesa aérea, defensiva, por um escanteio, consigo posicionar todo mundo, porque essa bola está em rebote, sei lá se o nosso jogador chega a ela, recuperar, aí tem um ataque, continua o ataque. Então, é legal essa reunião, porque lá atrás, né, e aí quando a gente voltou, quando a gente fez a primeira, a gente conversando, e vem na memória da gente muitas coisas. E uma dessas lembranças era de treinamentos com o antigo, que eu tive com o Sidney Poli, que foi o reserva do Neneca no Guarani, de 78, se não me falha a memória, é campeão brasileiro, se não me falha a memória. Se eu tiver falando a memória, me desculpa. Ele foi reserva do Neneca, que era o titular. E ele sempre falava: se você não deu para segurar, você rebate para escanteio e aí nós vamos dividir a responsabilidade. Nós vamos nos arrumar e dividir a responsabilidade. Outro debate aí, nós vamos falar de goleiros negros. Então, tem uma história, você falar do Neneca. E o Neneca foi um grande goleiro, campeão com o Guarani. Então, assim, aí você vê as coisas na sua cabeça, né, muito clara, e assim, são coisas que a gente aprende e não vai esquecer nunca, né? Não vai esquecer nunca. Tem muitos conceitos pra você falar. Tirar do perigo. Lá na frente. Exatamente. Lá pra fora. Então, assim, se você conseguir direcionar a bola, né? Hoje o cara chutar 100, se você conseguir direcionar a bola da sua posição por uma diagonal, né? Uma paralela fora da linha de onde está vindo o ataque. Então, assim, além de você defender a meta, além de você fazer a defesa, você tem que saber ainda para que lado que você tem que direcionar a bola. Então, assim, são N informações, se a gente conseguir cronometrar, é um piscar de olhos, né? Acho que é menos de 5 segundos, se não me falha a memória. É uma pesquisa que foi feita. Mas antes, vocês tinham um conceito básico defensivo, né? De tudo que você está falando, já era programado. Hoje, os técnicos, né? O head coach, o técnico, ele define outras coisas, não é? Filosoficamente. Sai jogando pela área, não é? Isso. O goleiro jogando na pequena área e o seu adversário marcando muito próximo, enfim, mudaram ideias, né? Mas antes não, as ideias eram definidas defensivamente e aplicadas, né? Exatamente. Hoje não, você como preparador de goleiro tem que enfrentar essas questões
com o técnico do como ele quer que o time jogue, né? Antigamente era bem claro, né, meu? Era bem claro. Então, saía jogando só se você tivesse um... Quando o goleiro daria um chapéu, digamos. E eu te falo, se fosse depender de alguns clubes aqui do interior que você conhece, alguns presidentes, eles te mandavam embora. Eles mandavam embora, não. Futebol é sério. Né? Não que não tenha que dar, né? Então, assim, era bem direcionado. Antes não era recurso. Não existia esse recurso. Não existia recurso. Era você estar para fora. Vira para o lado quando você está. Chuta a bola para o lado que você está virado. E aí, hoje, você tem que treinar em situações, né? A verdade é essa. A gente tem que se adaptar ao treinador, né? Você tem que se adaptar a ele. Antigamente a gente se adaptava a ele também, mas era um trabalho menos estressante do que é hoje, né? Porque a gente sabia que... Ele não interferia. Exatamente. É a área sua de conhecimento. Exatamente. E aí, às vezes, ele vinha tirar informação com você, né? Assim, hoje o cara consegue falar, o seu goleiro não fez isso, o seu goleiro não fez aquilo, o seu goleiro não fez isso. Então, assim, as coisas eram mudam radicalmente e a transferência de responsabilidade, ela passa assim, né? Então, hoje, antes a gente sabia que a gente tinha que colocar a bola e saber bater tiro de meta, que no começo, para mim era uma dificuldade, eu não sabia, não tinha um trabalho específico para isso. E aí eu passei a treinar especificamente só isso, acabava os treinos, pegava a bola, ficava batendo lá tiro de meta, tiro de meta, tiro de meta, tiro de meta, E uma coisa é bater você como destro pelo lado direito, que é a sua visão, né? A outra pelo lado esquerdo. Você tem que ajeitar, para quem nunca teve um trabalho. Na sua época se batia por dentro? Batia por dentro, colocava por dentro porque ficava mais fácil, algumas situações os caras ficava mais fácil. E antigamente tinha aquela. Hoje o cara consegue colocar a bola, vamos supor, mais centralizado e bater na direita e na esquerda. Então, antigamente você colocava na direita, você colocava na esquerda, mas tinha especificamente não centralizado, né? Um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, para você achar os jogadores mais altos, que antigamente eram os atacantes centralizados. Que seguravam a bola, que seguravam a bola, né, meu? Eram os caras gigantes, né? Eu me recordo quando eu achei esse jogador. Né? Então era coisa de. Os caras brigavam, né? De brigar de cabeça, né? Não existia essas bolas paralelas, essas bolas de lateral. Era centralizar, achar o cara lá, que ele brigava com o zagueiro. Alguém passando por trás. Alguém passando, ou você ia brigar pela segunda, né? Então, assim, hoje mudou muita coisa. Hoje você tem que numerar inúmeras situações dentro da partida. Né? Então, além de você ter que defender, ter noção do espaço, saber se o seu sorveteiro está com o carrinho cheio, você tem que saber a movimentação de tudo que está acontecendo. Então, hoje o goleiro ele é um ponto principal dentro do jogo de futebol. Mas antes tinha já esse entendimento, a importância do goleiro, porém não havia a valorização. E hoje, ele, além de ser fundamental, é valorizado, e principalmente no exterior. Antigamente ele era simplesmente um goleiro. Mas a equipe não falava, putz, o cara fecha o gol aqui. O cara transmitia essa segurança. Na década de 90, se a gente for puxar aí, tinha muitos goleiros. Né? Eu trabalhei. Porque não basta um time só ser bom. Mas você tinha os goleiros específicos, né? Os caras eram muito bons embaixo do gol. Né? Os caras eram arrojados, né? Não tinha medo. Então, eu trabalhei com o Silvio Luiz, que é o Marola, que é de Araras, que subiu com isso, sempre privado de jogar. O Veloso emprestado, o Nelson João. O Luiz Henrique, que jogou no Bahia, a esposa dele faleceu na arquibancada do jogo. Trabalhei com o Maisena, que jogou no Inter de Porto Alegre. Nossa, trabalhei com muitos. O Regis, que jogou no Vasco. Inúmeros goleiros. E goleiros, assim, que pra mim marcaram muito porque eles eram muito gelados. Era um gelo dentro do gol. Né? Defendiam muito. O Regis era um especialista em pegar pênalti. Né?
E eles trabalhavam muito, são goleiros que ficam na memória da gente, de você ver eles trabalharem e depois acompanharem no jogo, né, meu? E o cara fazia a diferença. Assim, o que ficava marcado é que, pô, se eu estou treinando correto, duro, no jogo vai ficar muito mais fácil as coisas para mim, eu vou entender melhor. Então, assim, eu fui criado, né? De trabalhar com os caras, quando era juvenil, jogou União São João e América. E antigamente o juvenil, ele ficava nos gandulas, ele ficava de gandula, né? Que era um jeito tão legal de você ver os caras de perto, né? De ver os caras de perto, né? De entregar a bola e tal. E participar do jogo. E participar do jogo. E ver, né? Perto, e participar do jogo. Sim. E aí esse jogo foi brasileiro, Série C, se não me falo mesmo. E o goleiro era o Milagres. Milagres, durou muito tempo na América. E anos, União São João ganhando e tal. Vai dizer que era o Cilinho como técnico da América. Não, eu não vou me lembrar, cara. E aí, o jogo comendo, União São João ganhando. E aí a gente vai aprender desde cedo a catimba, né? Aquele negócio, vamos segurar. Mas faz parte, né? O folclore, né? E aí eu lembro que eu demorei para entregar a bola, ele me xingou e tal. Aí anos depois, uns 10 anos depois, eu estava no Tupi de Juiz de Fora. Eu fui contratado, aí eu joguei 3 jogos, era a Série C, eu tive uma lesão no dedo, né? Eu tive uma luxação exposta no dedo. E aí os caras contratou o Milagres, cara. E aí a gente conversando, uma pessoa sensacional. Você lembra de mim e tal? Não, Daniel, você jogando, né? Eu vou contar uma história pra você. Você foi o que me xingou de tudo que era bom, porque eu não te entreguei a bola rápido. Não, você me ensinou. Foi União São João e América. Parte. Puta merda. Aí você vai, né? Então você vê, são coisas que você vai lembrando lá de trás, né, meu? E você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. Mas eram goleiros que trabalhavam demais, né? Assim, muito. Você falando, eu como psicólogo vou sempre entrar nessa parte que você acabou falando. E o emocional, né? O que você vivenciou na sua carreira, seja a sua jogando, seja com esses companheiros jogando, o que é realmente esse psicológico do goleiro? O que ele precisa de diferente dos demais? É isso que eu vejo, né? Você é a última meta ali, né? O que eu entendo, né? Pelo que o que eu entendo disso? Que eu vi os caras, né? Eu convivia com eles, né? Então o que você notava neles? Que eram goleiros que trabalhavam demais, se desgastavam muito, mas eles eram gelados. Eles, independente do que acontecesse dentro da partida, não interferia em nada. Cuspida na cara. Não interferia em nada, o cara tá tudo bem, tudo certo, vamos jogar de novo. Então isso, aquilo eu achava tão diferente, tão cara, porque assim, não é fácil você entrar dentro do estádio, onde um cara paga o ingresso para ver o gol de alguém e você tá para atrapalhar. O goleiro é o antijogo, né? Então, e ser xingado às vezes por 50, 30, 40 mil pessoas, cara, não é fácil. Não é fácil, né? Então eu via neles esse gelo, e aí o entendimento do jogo, e às vezes, pô, tô ganhando, preciso segurar o jogo, né? Hoje voltou isso. Voltou, hoje voltou, tem até o ranking aí de quem que é o que segura mais o jogo, né? De quem faz mais. Porque eu entendo assim, Adriano, mesmo que o árbitro ele dê como é que fala? Ele dá depois lá o acréscimo, né? O acréscimo, ele desconta, quer dizer, não adiantou de nada. Mas eu na área psicológica eu penso assim, naquele momento o goleiro sentiu que ia tomar o gol, que o time não estava bem emocionalmente, e ali
dá uma baixada e se reorganiza. Eu acho assim, ó, é difícil você quando você está jogando e está sendo pressionado mesmo, você vai ter que parar, né? Porque não é só você vai tomar o gol, né? Você vai gerar Eu quero lembrar da Copa do Brasil. Você vai gerar. Quem parou? Então, aí você vai gerar o próprio Japão, no final, que eles saíram no contra-ataque, foi bater um tiro, o escanteio, saiu o gol, voltou. Então, assim, isso gera muito. Então, isso vem lá de uma escola lá atrás. Assim. A escola é lá de trás. Foi pressionado, sentiu que nada está dando certo, vamos parar o jogo, vamos reorganizar, né? Vai dar uma respirada. Dina, isso é passado para o goleiro? É passado. Os treinadores de goleiro passado. passam alguns detalhes assim. É passado. Eu passo. Sobre esse jogo psicológico. Esse jogo psicológico, a gente precisa entender, né, Milos? A gente